Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Neste vídeo nós estamos fazendo aí uma pequena série da prática mediúnica, de começar na mediunidade, né? Então, nesse vídeo especificamente, nós vamos falar sobre começando a prática mediúnica, os primeiros passos chegando ao centro. Não é a parte da reunião ainda, que é no próximo, mas os primeiros passos começando a prática mediúnica. Algumas respostas, algumas elucidações para se começar a prática. Vamos lá? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Gomes. Nesse canal nós falamos de mediunidade, de espiritualidade, de vivência. Bem, nós estamos fazendo aqui uma série sobre a mediunidade, uma série específica sobre a prática da mediunidade. Nós vamos falar aqui de alguns toques sobre começar na prática mediúnica. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a prática da mediunidade no centro, no momento da reunião. Bem, no outro vídeo nós falamos sobre a escolha do centro, né? Sobre o dia que... Nós falamos sobre a escolha do centro, nós falamos sobre o dia que antecipa a reunião mediúnica e agora nós vamos dar alguns toques antes do início da reunião, né? Coisas que o médium precisa entender para relaxar mais a sua mente, para entrar mais em sintonia com o que ele vai fazer. É claro que a mediunidade é algo que para a pessoa que inicia pode parecer muito confuso, porque afinal de contas é algo que acontece dentro da sua mente, passível de a pessoa duvidar, de não compreender o que está acontecendo, onde ela confunde o próprio pensamento dela com o pensamento do espírito. Então isso pode trazer muitas dúvidas para o médium iniciante. E a dica que eu dou para o médium que tem esse tipo de dúvida, que ele fica sempre numa luta interna constante, né? Será que sou eu? Será que não sou eu? Será que eu sou bipolar? Será que eu tenho depressão? Né? Será que são todas essas coisas juntas? Minha dica é: tenha paciência consigo mesmo. Relaxe um pouco, né? Medite sobre o que está pensando. Se falando de mediunidade, gente, nada se resolve de um dia para o outro. As pessoas que são mais objetivas, que gostam das coisas mais rapidamente, de respostas muito diretas, muito assertivas, podem ter grande dificuldade com a mediunidade. Por quê? Porque a mediunidade, como eu falei antes, é algo que você precisa de paciência. Porque a mediunidade, ela não é como uma matemática, né? 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4. Então, como você está compartilhando uma mente, você tem, digamos que, como se fosse dentro de uma panela, né? Vários ingredientes que você coloca. Nos ingredientes dessa panela, que é a nossa mente, circulam pensamentos nossos e pensamentos do espírito. Aí está a grande dificuldade da objetividade, de você saber o que é realmente seu, o que é realmente do espírito. Como saber isso? Como descobrir? Como entender? Para você entender e diferenciar que pensamentos são, quais são, se são seus, se são do espírito, só existe uma forma de você compreender: aprender com tempo, experiência e estudo. Não é algo que se dá uma técnica assim, olha, desse jeito você sabe com certeza, infalivelmente, se é seu ou não. Né? Você pode sempre fazer uma análise e é assim que se faz, né? Você precisa fazer cada padrão de pensamento, cada influência que você recebe, seja no dia a dia ou na prática mediúnica chegando no centro, você precisa aprender a diferenciar. Mas isso, meu amigo, você que está impaciente para começar, você que ainda não está entendendo a mediunidade, compreenda, tenha paciência consigo mesmo, que é uma coisa que se adquire com o tempo. Tempo, autoanálise e muito estudo. Então você precisa, primeiro, para que você possa comparar as coisas que acontecem na sua mente, você tem que ter dados científicos sobre a ação da mediunidade. Então o que você vai fazer?
Você vai estudar muito sobre a mediunidade, você vai ler muito sobre a mediunidade para você entender o que acontece, qual é o passo a passo da assimilação de energias, como é que é a influência, como é quando é um espírito sofredor, um espírito trevoso, um espírito muito negativo, um espírito vingativo, né? Então, existem variações das tonalidades da energia e onde elas atuam no nosso corpo. Então, veja que você vai precisar se dar, né? Se dar ao luxo, né? Não seria um luxo, seria uma necessidade, né? Uma necessidade de sobrevivência, de você ter paciência consigo mesmo e a cada experiência mediúnica, a cada experiência, ir colecionando informações. Você já pensou até em escrever? Né? Senti tal coisa hoje dessa forma, estava pensando dessa forma e senti isso. É uma forma talvez de você exercitar a autoanálise, de identificar. E aí, somando o estudo, né, ao que você faz de autoanálise, de olhar para você mesmo, os seus pensamentos, você vai começar a comparar. E com o tempo passando, você vai adquirindo experiência. E aí você vai sabendo mais diferenciar. Eu não vou dizer para vocês que você nunca vai ter surpresa, que você vai chegar num patamar, né, que você vai ganhar um selo da mediunidade perfeita. Isso não existe enquanto nós estamos encarnados, nós não conseguimos ganhar esse selo, tá? Nós vamos eternamente aprender, porque de tempos em tempos os bons espíritos nos surpreendem com novos padrões de percepção, com novos sentidos, com coisas que os espíritos passam de forma diferente, né? Então nós sempre estamos recebendo novidades do plano espiritual. Então não tem como você saber tudo, mas tem como você adquirir bastante conhecimento para cada vez mais você ter mais autocontrole sobre a sua mediunidade e saber diferenciar tudo que você sente. Então isso é muito importante. Paciência, autoanálise, muito estudo e o tempo vai lhe dar a experiência que você precisa. Outro ponto importante que você precisa saber antes de você começar a sua atividade mediúnica, de você sentar na mesa, no centro, na roda, né, sentado, cada centro pode fazer de uma forma diferente, né? Antes de você começar, tenha em mente que na hora que você está sentado para dar a manifestação mediúnica, você não pode criar naquele momento muitos questionamentos. Você vai sim analisar as comunicações, você vai de certa forma criar um filtro naquele momento, mas você não pode criar um ciclo de dúvida constante. Será que sou eu? Será que é o Espírito? Será que sou eu? Será que é o Espírito? Será que isso? Será que é aquilo? Quando você faz isso, você corta a comunicação mediúnica, você cria uma dificuldade de sintonia, porque você está dizendo não para a sintonia. Então você tem que, naquele momento, se permitir dar a comunicação, mesmo perante as suas dúvidas, para que depois da comunicação, aí você analise se tem um nível de animismo, se era você, se isso vem das suas preocupações, né? Ou se realmente era um espírito. Talvez alguns estejam pensando assim, Anderson, mas que vergonha eu dar uma comunicação e depois descobrir que não era eu, que era algum tipo de influência só, ou era minha mente. Gente, no início e mesmo depois de muito tempo, você pode sim sofrer questões do animismo, mas não é vergonha isso, não é um problema. E principalmente para o médium iniciante, ele precisa dar vazão a esses tipos de sentimentos, mesmo que sejam animismo, para que ele até aprenda a diferenciar, para que ele faça a catarse desses sentimentos e comece a colocar eles todos na mesa depois e fazer análise. Então é importante que você aprenda consigo mesmo. Então tenha paciência e você vai conseguir. Não faça tantos questionamentos, fale o que sente, dê a sua comunicação e depois você vai analisar e pedir opinião dos colegas do centro. Para finalizar, essas dicas de antes, né, da prática, né, para você chegar na prática mediúnica, duas coisas importantes. Primeiro, a responsabilidade que você tem. É muito importante você ter consciência da responsabilidade que é dar comunicações em uma reunião mediúnica num centro espírita. Não é um tipo de brincadeira, você não vai virar super-herói, você não vai descobrir coisas maravilhosas do futuro, não vai passar a fazer previsões, não é nada disso. Você vai estar fazendo um trabalho de caridade, de necessidade, de auxílio ao próximo e também auxílio a você mesmo, para você aprender sobre a sua mediunidade, tá? Esse é um dos pontos importantes, a responsabilidade. O outro ponto importante é a caridade. Você, quando dá comunicação,
Ontem até o meu mentor espiritual repetiu isso na reunião mediúnica. A mediunidade é, no centro espírita, você dar um abraço de amor a um espírito necessitado, a uma consciência, a uma pessoa que viveu na Terra, uma pessoa como você, que está ali em uma condição de necessidade, seja em sofrimento, ou seja ela revoltada, no mal, vingativa, você vai dar um abraço de amor naquele espírito. Por quê? Porque você vai acolher ele na sua psicosfera, na sua mente, e vai sofrer até um pouco do que ele sofre, para que você possa auxiliar aquele espírito ali como um trabalhador. Nunca esqueça, você não é a peça única, a peça mais importante, você é uma das peças no trabalho, tá? Então nunca esqueça disso, humildade. Você não é o médium principal, o médium maravilhoso, o médium salvador, aquele que tem a missão da salvação. Você não é nada disso. Você é uma peça que trabalha no centro, um dos trabalhadores que está auxiliando num socorro. E existem muitos outros com funções mais importantes que a sua. Então, não esqueça, o ato mediúnico é um abraço de amor em um espírito, um necessitado que está ali diante de você para você ajudar. Praticamente é como se você estivesse pegando ele no colo, né, e acariciando para ele se acalmar e ajudar dentro do seu corpo, na sua psicosfera, no seu entendimento. Então tenha muita paciência com os irmãos também que vêm dar a comunicação. Nunca perca o seu padrão vibratório, se desequilibre na raiva, no ódio, na revolta contra aquele irmão que está ali, porque ele está ali precisando da sua ajuda. O ato mediúnico é você estender a mão e trazer ele para você, para que ele possa ser ajudado. Então, meus amigos, isso é o que tínhamos aqui para esse momento. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o início da prática mediúnica na reunião, aí começando, sentando na mesa e o que fazer. Então, meus amigos, desejo a vocês muita paz, muita alegria, muito amor. Até o próximo vídeo.